Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. O estudo do Livro dos Espíritos, do episódio de hoje, abordará o livro 1º, capítulo 1, item 4, Panteísmo. Questão número 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Não podendo ser Deus, o homem quer, pelo menos, ser uma parte de Deus. Se na questão anterior, Kardec elabora uma espécie de comparação entre o Deus do cristianismo e o Deus do panteísmo, agora na questão número 15, o codificador expande o conceito de panteísmo e, em vez de questionar sobre a doutrina ou a ideia em si mesma, pergunta sobre o juízo de valor que devemos ter sobre essa doutrina. Os espíritos superiores, em sua resposta, vão mais além, e em vez de tecer o juízo de valor sobre a doutrina panteísta, o fazem sobre a personalidade dos homens que admitem essa doutrina, ou seja, atacam diretamente o orgulho e a vaidade humanas, presentes no materialismo, asseverando que, para alguns homens, visto que os adeptos do panteísmo são bastante reduzidos em número, não ser um ser de envergadura e caracteres divinos torna-se tão frustrante que eles querem ser ao menos parte de Deus. Por fim, não podendo ser deuses, não podendo se tornar deuses, não possuindo a elevação moral e espiritual de uma divindade, resta apenas a opção de serem partes de um todo universal ao qual dão o nome de Deus. Questão número 16. Os que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo, ou o nada, não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode se opor a este raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Elaborando uma questão de incrível percepção intelectual para resumir as ideias do panteísmo, Kardec traz uma síntese de seus caracteres antes de qualquer conclusão. Já demonstra o caráter indiscutivelmente materialista dessa doutrina e conclui perguntando: o que se pode opor a este raciocínio? Os espíritos responderam de forma direta e sem rodeios, informando que a razão se opõe ao raciocínio proposto pelos panteístas, e fazem uma recomendação para que reflitamos maduramente para que possamos reconhecer o absurdo da doutrina. Tal reflexão é a que tentamos propor a partir de agora com os recortes da questão elaborada pelo codificador. Abre aspas. Segundo os que professam essa doutrina, sendo os mundos infinitos, Deus é por isso mesmo infinito, fecha aspas. Nesse ponto, observamos a inversão de tirar Deus da causa de todas as coisas e transformá-lo em efeito. Deus é infinito e isso não podemos negar. Mas o que essa afirmação demonstra é que a obra de Deus é igualmente infinita, nada além disso. Segundo os que professam essa teoria, abre aspas, o vácuo ou o nada, não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte, fecha aspas. Nessa afirmação, vemos uma tentativa de se esticar ao máximo um raciocínio absolutamente sofista, para se encaixar um ser imaterial num conceito materialista. Vejamos. Sim, é verdade que Deus, sendo onipresente, está em toda parte, mas isso é um atributo exatamente de sua imaterialidade, de sua infinitude, tanto temporal quanto em termos de presença, jamais em termos de matéria. O fato de Deus ser onipresente e estar em toda parte não deve, sob nenhuma hipótese, ser confundido com Deus ser tudo o que existe, fazendo parte de um todo, pois isso mudaria completamente os atributos de Deus, tornando-o um ser material e, portanto, instável. Além disso, suponhamos que tal possibilidade fosse possível. Deus seria tudo, do cosmos
à natureza e ao ser humano. Ocorre que os seres humanos longe estão de serem perfeitos, tanto intelectualmente quanto moralmente. Isso colocaria em xeque a perfeição divina, pois o que é perfeito não pode ter partes imperfeitas. Ainda desmembrando a questão trazida por Kardec, temos que Deus não poderia ser a sua própria criação, ou seja, para que Deus fosse parte de tudo, algo deveria ser o Criador. E abre aspas, Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Fecha aspas. Novamente temos aqui um sofisma. Nessa conclusão, aparentemente calcada na lógica, se não vejamos. Quando a ciência dos homens investiga a natureza e seus sistemas, ele é capaz de compreender suas espécies, grupos e subgrupos, gêneros, dentre outras subdivisões que existem na categorização científica de tudo que existe na natureza, no reino mineral, vegetal e animal. Mas entender a natureza, ser capaz de dividi-la em categorias por semelhantes de seus caracteres e atributos, embora seja algo de grande envergadura intelectual, não significa ter criado os sistemas e o seu funcionamento. O homem pode entender como a máquina, nesse caso a natureza, funciona, mas não foi o seu criador. Nisso temos que o funcionamento da natureza e do universo é, por assim dizer, uma matemática perfeita, não porque Deus é parte de tudo, mas porque Deus, sendo perfeito, teve sua criação um reflexo de sua perfeição. Concluindo, se a obra de Deus fosse materialmente imperfeita, Deus não seria perfeito. Nesse ponto, ressaltamos o aspecto material, pois como veremos no decorrer do estudo do Livro dos Espíritos, os seres, que são primordialmente espirituais, embora sejam criados simples e ignorantes, e sejam por isso mesmo, moralmente e mesmo intelectualmente imperfeitos, tendem à perfeição através das múltiplas existências, ou seja, da reencarnação. E Kardec comenta a questão. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem que o rebaixemos em nosso pensamento. E todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos tudo o que ele não pode ser. E este sistema está na contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor, que o concebeu e executou. Nesse comentário, Allan Kardec, naturalmente dotado de uma ímpar capacidade de síntese e de uma didática inquestionável, além de explicar a resposta dos espíritos, nos traz um resumo de todo o capítulo 1, que nessa questão se encerra. Dessa forma, assevera que a doutrina do panteísmo transforma Deus em um ser material, o que seria contrário ao atributo da imutabilidade e até mesmo da perfeição, pois o que é perfeito não precisa transformar-se, como a matéria se transforma incessantemente. Cita ainda o entendimento do panteísmo de que Deus, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Tal sistema, se nosso entendimento estiver correto, é puramente antropomórfico, pois faria de Deus uma imagem aprimorada do homem. Ora, o que ocorre é exatamente o oposto. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, exatamente porque Deus é o seu Criador, e por ser o homem tendente a evoluir até a perfeição. Tal afirmação apenas ressalta o aspecto materialista do panteísmo, que o afasta ainda mais da doutrina espírita. Adiante afirmou ainda
que como não podemos compreender a natureza íntima de Deus, conforme foi tratado na questão número 10, e, portanto, não podemos compreender o mistério da divindade, conforme tratado na questão número 11, ligar a matéria à ideia de Deus seria rebaixá-lo à condição de efeito e rebaixar também o nosso pensamento. Adentramos num labirinto de sofismas, do qual jamais conseguiríamos sair. Numa conclusão perfeita do codificador, abre aspas, não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que ele não pode ser. Fecha aspas. Se você gostou desse episódio, curta e compartilhe. Até a próxima, fiquem todos com Deus.